Tarde a todos, tá? Como disse a Darcy, alguns já conhecidos, outros que a gente vai começar a conhecer hoje, né? A ETORG é uma associação internacional de estudos transculturais e organizacionais, existe desde 2015, tá? E é dedicada a países de língua portuguesa e de língua espanhola, né? Como disse a Darcy, nós temos vários grupos, grupos de estudo, grupos de pesquisa, enfim, e esta live faz parte do grupo de lógicas culturais. Agradeço a presença a todos, gostaria que vocês estivessem também presentes nas próximas lives, né? Vai ser um prazer, tá? Muito obrigada, viu, Darcy, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, obrigada, professora Malu. Bem, eu vou ler o CV, né, uma mini bio, né, dos professores aqui, apresentadores, e começo com o professor emérito Jorge Correia Jesuíno, né, então, licenciado em Filosofia pela Universidade de Lisboa, doutorado em Sociologia pela Universidade Técnica de Lisboa, é professor honoris causa pela Pantheon Universidade de Atenas, né? Isso ocorreu em 2016, e filiado ao CIS-ISQT, Centro de Investigação e Intervenção Social. O professor também recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Paraíba. Bem, podemos dizer que ao longo de sua carreira, o professor publicou inúmeros, né, capítulos de livros, artigos científicos nas diferentes áreas de conhecimento, dentre as quais podemos citar psicologia social, organizações, epistemologia e sociologia da ciência. O professor é uma figura de destaque, né, como todos nós o reconhecemos, na área da psicologia social, com contribuições que transcendem as fronteiras de Portugal, influenciando pesquisadores e instituições em diversos países. Portanto, professor é um acadêmico de destaque no cenário internacional. Professor, é uma honra, né, tê-lo aqui fazendo essa apresentação, né, nós temos certeza de que será uma grande contribuição para todos que aqui estão assistindo. Bem, eu vou também, da mesma forma, né, ler uma breve, né, bio do professor Luiz Dias Martins, que, na sequência, ele fará a sua apresentação. Professor e acadêmico associado ao ISQT, o Instituto de Universidade de Lisboa, onde ele atua como investigador associado na BRU, ISQT Business Research Unity, integrando o grupo de gestão. O professor tem coordenado diversas unidades curriculares, especialmente no curso de pós-graduação em gestão de serviços de saúde. Já atuou como professor em mestrados e estudos pós-graduados em gestão em diferentes países, né? Tais como Cabo Verde, Moçambique, Angola e, inclusive, aqui no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, na área de gestão. Ao longo de sua carreira, o professor Luiz supervisionou várias teses de doutorado e dissertações de mestrado, tanto em Portugal como também na China. Portanto, né, o professor também tem aí um nome internacional bastante relevante. Ambos são sócios fundadores da AIETORG. Então, ao professor Luiz também, os nossos agradecimentos, e é uma honra muito grande tê-lo aqui na nossa live. Muito obrigada, professor. Bem, então eu vou falar assim muito brevemente, né, sobre como é que a gente vai conduzir. Então, temos as duas apresentações. Na sequência, abriremos para um debate, né? Então, acredito que ao longo da apresentação, vocês poderiam, né, escrever as questões, né, alguns comentários que se fizerem necessários, pertinentes, aqui no nosso chat, né? Silvio vai estar organizando essa conversa, e depois do debate a gente pede para que vocês preencham um formulário de forma que, né, vocês tenham a sua presença e, consequentemente, possam receber o seu certificado de participação, e que é muito interessante a gente colocar no nosso Lattes. Para quem é acadêmico sabe o que é o Lattes, né? Então, a gente pede que vocês preencham, a gente vai depois compartilhar o link com vocês. Bem, então, professor Jorge Jesuíno,
eu vou coordenar, não é que eu vou coordenar, eu vou simplesmente passar os slides, né? Eu Está vou bem? abrir aqui e deixo só projetar na outra tela, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu projetar aqui e compartilhar a tela. Eu não sei se no Zoom, eu não tenho muita familiaridade com o Zoom e fazer projeções. Dá para a gente fazer em modo apresentação no Sim, sim, Zoom? sim. Dá? Tá bom. Sim, Então, sim. eu vou passar para o modo de apresentação aqui, né? E eu vou aguardar, eu vou só falar dos dois primeiros slides, né? O título, e passo formalmente para o professor Jorge Jesuíno, e eu vou aguardando o seu comando, professor, no sentido de passar os slides, tá bem? Então, vamos lá. Vamos aqui compartilhar os slides. Todos vocês estão vendo os slides? O slide, a apresentação? Uhum. Tá Estamos sim, perfeito? estamos vendo, sim, Então, sim, tá bem. sim. Eu vou passar só os dois primeiros slides e passo a palavra, portanto, ao professor Jorge Jesuíno. Então, desculpe que nós não estamos aqui na primeira, né? Então, como nós dissemos, o título da nossa live aqui é Hofstede e Globo, compreendendo as diferenças culturais, né? E o professor inicia, portanto, com esta comparação, né? Entre o estudo de Hofstede e do Globo, tá certo? Sobre Eu culturas não, nacionais. eu não tenho possibilidades de ser eu a passar os slides. Não. Pode, se o senhor tiver no seu arquivo os slides, professor. Como? Se o senhor tiver no seu arquivo e abrir o slide no seu notebook, o senhor pode Não, assumir o não. comando. Pois não Então, o tenho, que que o não senhor tenho aqui. prefere? Não, mas eles são. Não, eu tenho aqui a projeção de um outro computador e como eles estão numerados, eu julgo que não vou passar os slides todos, são muitos, e talvez com a numeração ajude, Uhum. mas eles estão numerados. A Darcy tem acesso à numeração, não tem? Aqui na apresentação, modo de apresentação, eu não vejo o número dos slides, tá? Tá bom. Mas acho que tranquilo, professor. Só eu vou passando, o senhor fala, não, não, dá uma parada aí, a gente Tá bom. para, volta, Bom, enfim, sem problemas. os slides aqui funcionam mais Sim, um como um suporte. apoio, como poder documentar um ou outro aspecto. Eh, Aquilo que eu vou dizer-vos sobre este estudo é, tem sobretudo um aspecto mais de falarmos com colegas que estão interessados nos estudos transculturais. E o que foi esta experiência que eu colhi de ter participado neste estudo que foi o Globo. Mas eu participei também noutros estudos envolvendo as análises transculturais, portanto, fazendo Paris, fazendo comparações entre as culturas nacionais, eh, nomeadamente em projetos que foram conduzidos na Europa, outros nos Estados Unidos, e portanto tenho algum interesse e tenho alguma experiência neste domínio. Mas, inclusivamente, eu recordo que em tempos já fiz uma apresentação ah, na Universidade de Mackenzie, o gentil convite da professora Malu, para fazer uma apresentação sobre a questão dos valores e onde este problema do globo já foi abordado, de modo que não é a primeira vez que falo para um público brasileiro, embora restrito, sobre este projeto. Eu entrei neste projeto Globe pela mão de um dos investigadores que fez parte do grupo que se encarregou pela condução do processo, que era o professor Quintanilha. Embora o nome seja um nome espanhol,
Ele era um investigador alemão e na altura nós trabalhávamos muito com as questões relacionadas com a dinâmica de grupos do Bayes. Conhecemos-nos e ele convidou-me, não quero fazer parte de um grupo assim assim, e pronto, eu lá entrei no grupo. O Globo foi um estudo que envolveu 61 países e cerca de 170 investigadores internacionais. O Brasil também entrou neste projeto, mas eu nunca tive contactos diretos com o colega brasileiro ou com a colega brasileira que o integrou. Teve várias fases, é um projeto que se considera multifásico e para nós que estamos interessados nestes estudos transculturais, não vou dizer novidade nenhuma. A primeira fase foi a fase que demorou possivelmente mais tempo e que foi a construção dos questionários. Houve uma reunião na Universidade de Calgary, no Canadá, envolvendo a totalidade dos investigadores. Eu, por sinal, não estive nessa reunião, tive depois o feedback dela, não é? E aí foram delineadas as grandes estratégias para o projeto. Ou antes foram aprovadas, porque no fundo foi a equipa americana liderada pelo professor House, que era já um veterano dos estudos de liderança. É ele que, para alguns de vós, será familiar, é o autor de uma das teorias em liderança, que é Path Goal Theory of Leadership, e portanto era um homem já com grande prestígio internacional também, e que resolveu lançar-se neste projeto de fazer uma comparação transcultural que associasse a liderança eh, às culturas. Vínhamos numa época em que as culturas nacionais eram tidas como muito importantes. Eram coisas que já vinha dos anos 60, e que era o entusiasmo causado, o entusiasmo e a surpresa causada pelo sucesso que os japoneses tinham na área dos negócios, e na área do desenvolvimento organizacional. E isso alertou as pessoas para a importância que o fator cultural tinha no desenvolvimento económico. E, nomeadamente, depois nas diferentes maneiras de ser liderança, em que medida é que a liderança poderia ser, ou os estilos de liderança poderiam ser explicados ou associados ao fator, ao fator da cultura nacional, das culturas nacionais. Bom, nós já dispunhamos nessa altura de um estudo pioneiro que era o estudo Ofsted. O estudo Ofsted é um estudo que é conduzido numa única empresa multinacional, que era a IBM, e que permitia, no fundo, partindo do princípio que a cultura organizacional era a mesma, se tratava de uma única organização. Portugal, já percebeu, né? Já não Como? estou conseguindo entender. Tem alguém com Alguém com o microfone aberto. Por favor, fechar. Excelente. E eu estava, portanto, a dizer que no estudo Ofsted, ele partia de uma única organização que tinha sedes praticamente em todo o mundo, com exceção do bloco socialista, não é? Do bloco dos países socialistas, não foram contemplados, mas de resto a IBM estava presente em todo lado. E ele tinha a oportunidade, portanto, de, partindo de uma única cultura organizacional, ou pelo menos supostamente uma única cultura organizacional, que era a cultura da IBM, e também de um único negócio, ver qual era o impacto que poderia ter o facto de estar instalada
na África, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. E, portanto, foi um estudo pioneiro em que o Ofsted introduziu esta operacionalização de um conjunto de construtos que operacionalizou e que são bem conhecidos. Eu não vou agora detalhar porque estou a partir do princípio que todos aqueles que me ouvem conhecem bem tanto o estudo do Ofsted como o estudo do Globo. Portanto, não vou entrar em grandes pormenores. A partir desse princípio, a perspectiva que eu gostaria de partilhar convosco é ter uma perspectiva mais crítica, mais analítica, para tirarmos algumas conclusões para o nosso próprio trabalho de futuro, no que propriamente estar aqui a fazer uma descrição minuciosa no que foi um e outro trabalho. Bom, voltando ao Globo. O Globo, em grande parte, inspira-se no trabalho do Hofstede. E inspira-se porque tem algumas dúvidas sobre a forma como o trabalho do Hofstede foi conduzido. O trabalho do Hofstede adquiriu um acolhimento em todo o mundo muito grande, uma aceitação muito grande, que aliás continua hoje em dia, mas o conjunto de pessoas que começou a pegar neste problema, e que foi justamente à volta do professor House e de todos os seus colaboradores, encontraram lá algumas fragilidades. A principal fragilidade é que na operacionalização do Ofsted, eh, os construtos, portanto, os quesitos do questionário são construídos não distinguindo entre o que é uma percepção do real e do desejável. Ou seja, aquilo que eles consideraram como atitudes que são atitudes resultantes de uma percepção do real e aquilo que é desejável. E nós nunca sabemos se o respondente está a responder a uma coisa ou outra. Se eu pergunto, por exemplo, eh, em que medida é que a autoridade é apreciada no seu país ou na sua organização, a pessoa pode dizer que é muito apreciada ou é pouco apreciada, e nós não sabemos se ele está a referir a uma realidade que é a realidade que ele observa, ou se ele está já a introduzir um espírito crítico em relação à valorização que faz a distância ao poder. E daí que, no estudo do Globo, essa seja a principal inovação, que é distinguir, falando agora em inglês, as it is, as it should be, como é e como deveria de ser. Distinguir bem o que é o plano da percepção do real e o desejável, em torno dos valores. Pareceu à equipa do Globo que esta distinção era uma distinção importante. E com ela valia a pena desenvolver todo um estudo e aplicar esse estudo num conjunto muito vasto de países e de organizações. A segunda diferença é que nós aqui lidamos com organizações que, para serem comuns a todo o universo abrangido pelo globo, nós precisávamos cingir a um conjunto restrito de organizações. E foram escolhidas a banca, ou organizações financeiras, eh, as telecomunicações e os produtos alimentares. Portanto, o processamento alimentar, as fábricas de processamento alimentar. Porque se partiu do princípio que essas atividades eram atividades que nós podíamos encontrar em todos os países envolvidos, nos 61 países que participaram neste estudo. Bom, uma terceira diferença foi a metodologia.
nós utilizamos estudos quantitativos, método quantitativo, ou seja, a construção do questionário, mas também utilizamos métodos qualitativos. Há todo um conjunto de estudos que são feitos nos diferentes países, nas diferentes organizações, e utilizando entrevistas a empresários, mas aí muito centradas na questão da liderança. Esses estudos qualitativos depois até podem ser feitos, independentemente de estarmos a fazer estudos transnacionais ou não. Eu depois passei a utilizar essa grelha dos estudos qualitativos em liderança com muita frequência, e com algum êxito, digamos, de passagem. Pode que há assim um conjunto de diferenças importantes, a que devo ainda acrescentar o facto de que os próprios construtos iniciais do Ofsted, eram quatro, e que depois foram aumentados, porque depois passou a haver até um diálogo entre os resultados do Ofsted e os resultados do Globo. E não só um diálogo pacífico, passou a haver até uma certa polémica, críticas do Ofsted ao estudo do Globo e críticas do Globo em relação ao estudo do Ofsted. E isso levou, inclusivamente, a melhorias de ambos os lados. E, sobretudo, o Ofsted eh, completou o seu, eh, o seu estudo com outros construtos. Atualmente são 6 construtos, se não estou em erro. Há um que tem a ver com a percepção do tempo, que ele melhorou através do convívio que teve com o Michael Bond, um investigador canadiano que trabalhava em Hong Kong, com quem eu também tive várias relações, porque nessa altura o ISCTE ia muito a Macau por causa dos mestrados que lá conduzia, e eu tive muitos contactos com o Bond e vi como é que foi feita essa correção da perspectiva temporal que não estava contemplada inicialmente nos estudos do Bond. Não, se houve uma certa correção, eu diria que o estudo do Ofsted beneficiou por essa via, mas também por via do Globe, e que hoje fazem com que, no fundo, o Ofsted seja muito mais seguido do que propriamente o estudo do Globo, que é um estudo mais pesado, etc. Bom, isto assim em termos muito genéricos. Nós não só utilizamos como ponto de partida o estudo Ofsted, procurando melhorar cada um dos construtos, fazendo a distinção entre o que é e o que deveria de ser, portanto, entre factos e valores, não é? Entre percepções e valores, eh, mas, por outro lado, desdobrando alguns desses construtos, por exemplo, em vez do individualismo, coletivismo, nós fazemos uma distinção entre o coletivismo paroquial e o coletivismo institucional, introduzindo novos, como a orientação humana. Daqui a pouco já vamos percorrer os slides e ver isso. De modo que introduziram-se assim uma série de modificações que, a nosso ver, constituíam um enriquecimento e uma perspectiva mais aprofundada das comparações transculturais. Eu, pessoalmente, e eu estou a olhar para o relógio também, aqui por um lado, eu depois nunca mais me calo, eu precisava de ser também disciplinado, mas eu pessoalmente interessei-me muito por uma discrepância que encontrei no estudo Encontrei eu, não fui só eu que encontrei toda a equipa, entre o estudo do Ofsted e o estudo do Globe, e que tem a ver com uma das variáveis para mim fundamentais e que é eh, e que tem a ver com o uncertainty avoidance, o evitamento da incerteza. O grau em que nós estamos mais ou menos confortáveis com situações de incerteza, em que há
ambiguidade, portanto, a maior ou menor tolerância à ambiguidade, a vários níveis, porque se o nível, outra coisa que me esqueci de acentuar, se o estudo do Hofstede é um estudo que é, sobretudo, situado ao nível nacional, das comparações nacionais e, portanto, internacionais, o estudo do Globo é feito ao nível individual, ao nível organizacional e ao nível nacional, internacional. São três níveis diferentes e que é preciso distinguir muito bem assim, esses três níveis, não é? E, portanto, a tolerância à ambiguidade é uma variável de nível individual, mas que também pode funcionar a nível organizacional ou a nível internacional, mas tem que ser muito bem explicado em que medida é que essas diferenças, em que é que residem as diferenças quando nós mudamos de nível. E isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, não é? E como encontramos discrepâncias entre os resultados do Glover e os resultados do Ofsted, discrepâncias essas que eu já tinha detectado nos estudos europeus feitos com o questionário Focus, que utiliza exatamente o mesmo tipo de operacionalização, mas centrado apenas em organizações europeias. Eu dediquei-me muito a esse aspecto e gostava de chamar a atenção para isso, porque acho que é um construto que hoje está na ordem do dia. Quer dizer, nós vivemos num mundo com muitas incertezas e precisávamos de saber como lidar com essas incertezas e perceber como é que as pessoas lidam com essas incertezas. Quer dizer, o maior ou menor desconforto que essas incertezas introduzem e que podem ter repercussões muito grandes no processo de tomada de decisão. Eh, a conclusão a que nós chegamos quando aprofundamos esse aspecto, eu já vou tentar mostrar daqui um pouco ali nos slides, é que eh, no fundo, o Globo e o Offset medem coisas diferentes. Não é que eles estejam enganados ou que estejam a cometer erros, mas medem coisas diferentes. E isso alerta para uma crítica fundamental que eu tenho a fazer aos métodos quantitativos em estudos transculturais. É que, por exemplo, no caso do evitamento da incerteza, o Offset utiliza três perguntas a que chama o evitamento da incerteza. Perguntas essas que estão a níveis diferentes. Uma é a nível individual, outra é a nível coletivo. E, portanto, aí há logo uma mistura, faz logo uma síntese, que é uma síntese duvidosa, não é? Aquilo que o Globo mede é outra coisa. Agora, o que interessa é o epíteto. Quer dizer, uma coisa é aquilo que a gente operacionaliza com as variáveis, com os construtos, com os quesitos que coloca, e outra coisa é o nome que dá a esses quesitos. Nós aqui entramos numa falácia, que é uma falácia lógica, que é uma coisa extremamente importante e nós temos que alertar as pessoas que trabalham em estudos transculturais. É que o utilizador depois quer lá saber dos construtos, quer saber do título. E para ele o que funciona é, evidentemente, a incerteza, sem estar preocupado com aquilo que foi operacionalizado. Como é que foi operacionalizado? O Binet dizia: se me perguntarem o que é inteligência, eu digo: a inteligência é aquilo que o meu teste mede. E o que é que o seu teste mede? É a inteligência, não é? E, portanto, o que as pessoas fazem é naturalizar, portanto, é hipostasiar um conjunto de quesitos a que dão um nome, mas depois o que lhes interessa é esse nome. Exatamente o mesmo que acontece com a análise factorial. Quer dizer, a gente tem um conjunto de items e esse conjunto de items, a gente põe um nome e depois esquece os items que lá estão e passa a funcionar em termos de senso comum. E este é, de facto, um grande perigo dos estudos transculturais e de todas as operacionalizações quantitativas. Por isso eu também fiquei muito desgostoso depois de toda esta experiência
porque passei, ao fazer parte destes estudos e ter publicado muitas coisas sobre isso, foi ter chegado à conclusão que nós estamos a fazer uma coisa, estamos a pensar que estamos a fazer ciência, mas estamos a fazer um mau serviço e a alimentar um senso comum que depois não liga nenhuma, ao escrúpulo quantitativista que a gente tem na operacionalização. Bom, portanto, era isto basicamente que eu vos queria transmitir e não quero perder mais tempo. E agora é que eu vou pedir à Darcy para passar os slides a Os um e um. slides. Alguns Tá são bem? repetitivos, mas que permitem talvez uma melhor leitura. Aliás, os slides podem perfeitamente ser distribuídos para toda a gente, porque há uma coisa que eu também queria alertar antes de passar os slides. Alguns deles eu fui buscar ao chat GPT. E para mostrar o quê? Porque há aqui uma comparação que é feita entre umas tabelas que são feitas pela equipa do Globe, e depois há os resumos que são feitos pelo chat GPT, que me pareceu que funcionava muito bem, mas funcionam melhor quando a gente os controla. E no chat GPT, por exemplo, aparece a ser a altura, no resumo que fazem, que relativamente ao controle da incerteza, os estudos dizem a mesma coisa, quando não dizem, dizem exatamente o contrário. E, portanto, se a gente não tem cuidado nestas consultas que faz ao chat GPT, que é realmente um instrumento muito auxiliativo da nossa tarefa, resumem bem, vão buscar rapidamente a informação, etc., nós podemos cair, se nós não controlamos bem, ou seja, o conselho que eu dou, consulte o chat GPT, mas em questões que a gente controla bem e é capaz de ter capacidade crítica em relação a eles. Caso Uhum. contrário, pode ser muito rapidamente enganado. E depois eu vou chamar a atenção para isso, mas depois disso Uhum. então peço à Darcy, Posso, tá bem. faça Vou o favor passar, de passar os slides. claro, passar para o próximo slide, então. Se o senhor, eu acho que o senhor já falou alguma coisa, não sei se gostaria de se ater um, um tempinho nesse slide. Sim, sim, Posso pode, passar? pode, pode. Claro. Então, aqui é o artigo que Isto o aqui professor. é justamente é que o abstract do estudo foi convidado, foi publicado neste Journal International ah, Business Studies, onde foram publicados depois os resultados dos vários clusters. Eu tenho lá um capítulozinho que se quiserem depois ver, não é? Sobre a cluster latina, latina ou europeia, não é? Mas tem aqui a composição do grupo. Uhum, Aqui o Robert House está em segundo lugar, porque isto está por ordem alfabética. Portanto, é a concessão dele. Mas a grande figura aqui é realmente o Robert House, que é o homem que concebeu o projeto, reuniu a equipa, e depois desenvolveu. O projeto do Globo foi um projeto que compreendia quatro fases, mas só se completaram duas, de modo que há todo um conjunto de propostas para o futuro que depois ficou interrompida, até por falta de financiamento, etc. Mas que, por exemplo, nós aqui no nosso grupo podemos ainda buscar aqui muita inspiração. O uhum, abstract, se lerem o abstrato, depois veem que ele resume muito bem aquilo que depois se diz como é que se fez esta conceptualização das culturas, portanto, para medir as culturas, não é? Tanto em liderança como na cultura. uhum. Pode passar, Perfeito. pode passar. Aqui tem o conjunto das variáveis, é tirado também a uma das tabelas deste artigo inicial, e tem aqui as várias, os diferentes construtos que nós utilizamos. Cá está o evitamento da incerteza, a orientação para o futuro, a distância do poder,
o coletivismo institucional e o coletivismo, que é o in-group colectivismo, que está lá mais abaixo, a orientação humana. A questão do coletivismo in-group é muito interessante porque é, no fundo, um coletivismo de proximidade. A família e os amigos, mas Uhum. em que nós temos um score muito elevado. Quer dizer, nós sentimos muito este tipo de coletivismo à portuguesa, que é que é no fundo um individualismo, não é? Quer dizer, é uma coisa, é um coletivismo de proximidade e não propriamente institucional. Os americanos que têm um coletivismo, ou que têm um individualismo muito elevado, são capazes de ter um coletivismo institucional elevado porque têm sentido de Estado. Mas, enfim, são coisas que também devem dizer respeito aos nossos colegas brasileiros. Depois tem aqui a questão do gender equalitarism, que é um bocadinho diferente do masculino e feminino do Hofstede, e a assertividade. Uhum. Bom, e depois tem aqui os quartis, aqui não interessa muito bem, podemos passar Uhum. Opa, desculpa. mais. Bom, aqui é importante porque podem ver Atenção. o esforço que foi feito para correlacionar as medidas do Globo, que estão à esquerda, com, com os scores do Ofsted. Em se virem, por exemplo, aqui o Uncertainty Avoidance, com o Uncertainty Avoidance do Ofsted, temos uma correlação negativa, não é? É significativa lá. Mas também é ilusório, quer dizer, no próprio estudo dos especialistas é curioso porque há de facto um resultado do uncertainty avoidance entre que é o nível da percepção que correlaciona positivamente, porque eles aqui não fizeram a distinção, aglutinaram a percepção com os valores. E, portanto, esta tabela também, embora tivesse sido feita pelos especialistas, é uma tabela um bocadinho enganadora. Mas seja como for, dá para mostrar que há uma correlação negativa entre um e outro. Aliás, em muitos dos construtos isto acontece. Portanto, pode passar, pode passar. Uhum. Bom, aqui tem uma comparação nesta tabela 3, tem uma comparação mais fina. Não vou ler isto tudo, depois podem ver isto com mais Uhum. cuidado, mas tem aqui uma comparação mais fina da filosofia subjacente a um projeto e a outro projeto. Vamos passar adiante, agora vamos passar para o Sim, chat. isto. Ora, o chat tem esta vantagem de uma clareza, mas também o risco de uma simplificação, de um certo reducionismo. Vem aqui o fundador, o Hofstede, mas é também para mostrar como o chat trabalha atualmente muito bem, não é? Quer dizer, dá logo aqui umas balizas que são fundamentais, não é? Pode passar, não é? Uhum. As emissões. Descreve as dimensões, cá está, novamente o chat. Eu aqui pus em inglês, mas depois pus em inglês. Outras vezes faço a consulta em português, mas o chat tem esta coisa de maravilhosa, eles devem trabalhar só em inglês. Que é que fazem tradução simultânea em décimos de segundo, não é? Quer dizer, para-se logo. Tanto faz a pergunta em português, como em inglês, como em alemão, eles reagem logo, não é? Uhum. Vamos passar. Ora, se quiserem ver, pode ser o anterior, pode ser o anterior. Ora, vem aqui uncertainty avoidance, tolerance for ambiguity and risk, similar with values versus practices distinction, não é? Quer dizer, é similar, tanto o offset como o lobe. Não é verdade. Isto não é verdade. Basta olhar com atenção para os resultados de ambos os estudos e ver quais são as variáveis que estão operacionalizadas, que operacionalizam estes conceitos, para ver que isto não é verdade. E nós podemos ser levados por isso, não é?
Vamos continuar. Portanto, aqui nós, mas aqui diz bem National Level Culture, National Industry and Organization Level. E Individual Level também, um Globe Project. Mais, Uhum. isto é uma espécie de conselho prático, não é? O que é de vantajoso no estudo Ofsted? É simples, é largamente utilizado, fundamenta-se em estudos transculturais, enquanto que o projeto Globo é mais detalhado, distingue entre os valores e as práticas, certo? Eh, e dá pistas para o estudo da liderança. Aqui Uhum. está baseado apenas no estudo da IBM, que é uma única companhia, e pode não capturar full cultural diversity. Esta crítica está bem feita, é uma limitação. Aqui Uhum. o modelo é complexo, é difícil de aplicar. Realmente os questionários são questionários muito longos. É o risco que a gente tem que correr quando quer aprofundar. Ah, portanto, pode passar. A conclusão, ambos os estudos fornecem, portanto, visões válidas sobre as culturas nacionais, mas servem propósitos diferentes. O modelo Ofsted é mais simples, é largamente usado nos negócios e nas relações internacionais, enquanto que o projeto Globe oferece uma perspectiva mais focada na liderança e distingue bem entre o que são os valores culturais e as práticas culturais. As organizações podem beneficiar de usar ambos os modelos, depende de estarem mais interessadas numa Broad Cultural Comparison, que é o Ofsted, ou numa análise cultural mais específica centrada na liderança. Eu acho que esta conclusão é uma conclusão válida Uhum. e prática, não é? Aí, podemos passar agora, não é? Sim, Isto está aqui redundante, a e Darcy já tinha visto que isto era redundante, mal pode passar. tá. Então, daqui para frente são Sim, todos sim. Não, não, uncertainty todos estão. avoidance, Não, depois vamos passar já para o Brasil, não é? Brasil tá e bem? Portugal. Então, eu vou passar aqui da uncertainty avoidance, tá bem? Então, agora nós Aqui. entramos Agora aqui nesta ponho em comparação. português. Uhum. Pois, Posso muito passar? bem. Tá bem? Os valores de Portugal e do Brasil, não é? Uhum. Tem aqui, por exemplo, no caso, a evitação da incerteza. Nível de desconforto com incerteza e mudança, não é? Ok, muito bem. Desculpa. E agora, o próximo. Uhum, que é a Nós agora comparação. temos mesmo os scores, não é? Nós vamos aqui, desculpem eu estar a insistir aqui muito. Portugal, até este valor até nem está correto. Em Portugal, no estudo Officer era 104. Era o país com o valor mais elevado em evitamento da incerteza. Que pode ser verdade para a operacionalização que ele fez, ou não é para a operacionalização feita pelo Globe e numa análise muito mais fina. Também é alta no Brasil, resta saber no Brasil como é que as coisas de facto funcionam. Eu, por mim, é uma proposta que deixo até para os colegas da AirTog. Eu gostava muito de nós fazermos uma análise em profundidade deste item do evitamento da incerteza, começando pelo Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, justamente por causa da época em que a gente vive e do que se está a passar, tanto politicamente aos níveis internacionais, como também ao nível da, por exemplo, da aplicação das taxas, não é? E agora com o Trump, ao nível das empresas. Portanto, eu acho que a gente podia ter aqui um estudo que começaria com Portugal
Brasil, e que a próxima etapa seria o mundo da lusofonia, em que dá a cooperação com todos os países da lusofonia, incluindo as diásporas, e é uma proposta que eu teria a fazer-vos, embora seja complicada, mas enfim, sem desprezar as outras propostas que depois vos ocorressem. Mas eu estou com esta obsessão da incerteza, porque é o mundo em que a gente vive. Interessante a proposta. Pronto, pronto. E agora, agora segue-se uma. Pode seguir? Pois, cá está. Desculpa. Isto é tudo chat, GPT. Coisas bem feitas. Eles resumem bem. E termina depois com umas apreciações críticas que eu também fui buscar ao chat GPT. Algumas já vos disse, outras que eu vos disse não estão aqui indicadas, que é a questão da naturalização dos construtos, não é? E da tipificação. Portanto, mas está, ao fim e ao cabo, está aqui acentuado no essencialismo, não é? E o stereotyping. Está aqui bem acentuado. Mas pronto, já são 5h20, eu falei demais. Eu gostava muito de ouvir o Luís e de ouvir a voz. Fico por aqui e muito obrigado pela vossa atenção e desculpem ter demorado tanto tempo. Imagina, professor, muito Muito obrigado. obrigada, né, pela sua excelente apresentação, que todos nós certamente aprendemos muito. E passamos então a palavra ao professor Luiz, por favor. Eu vou descompartilhar aqui a tela, um minutinho só, por gentileza. Bom, um primeiro comentário, agradecer a participação do professor Correia Júnior, naturalmente, ele é que é a referência neste domínio, e nunca esperei a que o professor Correia Júnior fosse utilizar o chat GPT. Eu fiquei bastante surpreendido, porque, pronto, devido a toda a história a longa história que o professor tem neste domínio, e achei muito interessante que já utilizasse estas novas tecnologias, que eu próprio tenho algum receio de utilizar, não é? E, portanto, acho que nos deu um exemplo de juvenilidade como é próprio do professor Correia Sobrinho. Aliás, eu trabalho com os chineses, já orientei pá, umas 15 teses de doutoramento chineses, já concluídas, e andamos sempre preocupados se eles não foram utilizar a inteligência artificial para fazer as teses. Porque, como sabes, os chineses estão mais avançados que os próprios americanos, e eu não sei se aquilo foi feito por eles ou se é feito por alguma máquina de inteligência artificial que concebeu aquelas teses para de não sei quantas páginas, com trabalho de campo e trabalho de terreno e tal. E, portanto, acho muito interessante esta questão do professor ter agora utilizado o chat GBT e ter, de facto, sistematizado com a longa experiência que tem. Portanto, eu não vou, de maneira nenhuma, comentar o que o professor disse. Aliás, eu não tenho nem de longe nem de perto a experiência e o conhecimento do professor. Portanto, mas quando se fala do Ofsted, o que me lembro, quando comecei a estudar estas coisas, o Ofsted e o Globo, e aliás, a certa altura até fui responsável por esta área de trabalho nos programas doutorais que nós temos agora no ISCTE. Nós temos muita gente a doutorar-se, só os chineses recebemos 50 por ano, 50 estudantes de doutoramento por ano. Temos gente só de doutoramento, fora os mestrados e tal, temos muita gente. Mas a ideia é que quando eu comecei a estudar disto, o que, independentemente da qualidade do trabalho do Ofsted, é que nós ficamos maravilhados com o trabalho que ele fez, quer dizer, portanto, nós ficamos completamente maravilhados, porque é simples, é claro e é, digamos assim, dá algum sentido ao nosso senso comum, digamos, se quisermos assim. E independentemente das críticas que todos nós reconhecemos, nomeadamente esta ideia da distinção entre as percepções e os valores desejados, né, que é fundamental para nós percebermos em que medida é que estamos, para percebermos estas duas dimensões essenciais
do que vimos, do que sentimos e do que é que gostaríamos que fosse. Independentemente, eu acho que isso o professor fez muito bem essa crítica e estruturou muito bem. Ele foi realmente surpreendente quando nós começámos a perceber que os países podiam ter as culturas nacionais, que nem sequer correspondem muitas vezes às fronteiras dos países, podem justificar algumas práticas, nomeadamente das práticas organizacionais. Agora, recentemente, depois destas críticas entre o Globo e o Ofsted, e depois algumas também interessantes histórias, algumas interessantes, digamos, contribuições que tivemos como a questão da maneira como se decide e a teoria dos inventos, que aliás a professora Darcy também tem muito bem acompanhado esse trabalho do professor Mark Peterson, que nós tivemos a oportunidade também de trabalhar com ele e de estar presente em São Paulo, que é também outra área que, embora não seja objeto disto, acho que complementa muito interessante. É muito interessante para pensarmos estas diferenças, a maneira que, se nós recorremos, o Mark Peterson, se nós recorremos aos dirigentes, aos próprios, aos nossos chefes, aos colegas, às subordinados, dá para tomar decisões, acho que é um complemento interessante, que faz parte, entre outros autores, mas agora estamos também confrontados com uma crítica completamente destruidora do Joseph Henry, quando ele escreve o livro Weird. Weird quer dizer Western, Educated, Industrialized, Rich e Democratic. Ele diz que estes países, portanto, que são normalmente os países ocidentais, que ele fala Weird, que é esquisito em inglês, né? Weird portanto, quer dizer Western, Educated, Industrialized, Rich e Democratic, diz que, bom, isto não é mais que o que o Hofstede diz e o que é que dizem os... Ok, pronto. Eu agora ia só tentar passar aqui alguns slides para realmente fazer uma pequena... portanto, tentar explicar como é que, na abordagem do Hofstede e também depois do Globo, como é que nós podemos perceber algumas práticas de gestão a partir dos valores que o Ofsted apresenta. Portanto, se me deixassem aqui compartilhar, eu ia compartilhar aqui a tela. Eu tenho aqui uma grande, não sei se estão a ver a tela. Estão a ver a tela, os meus slides? Sim ou não? Sim, Sim, sim. sim. Pronto, portanto, basicamente, o que eu tenho aqui não é nada da reflexão valiosíssima que o professor Correia Pinto faz, é uma descrição em vários slides, sei que são 100 slides, sobre o que é que diz o Ofsted e o que é que diz o Globo. Li pormenorizadamente os livros do Globo, são uns calhamaços imensos, pronto, e li naturalmente todas as edições, até à terceira edição do Ofsted, que esta última até faz com o filho. Ele, aliás, quando esteve aqui no Isqueté a fazer uma comunicação, disse: pá, comprem o livro e em vez de um Ofsted levam dois, que é ele e o filho, e portanto que é esta terceira edição mais recente, que até aliás tenho em suporte digital. Mas estava a dizer que todas estas, o que eu acho interessante também na abordagem do Ofsted e que pode trazer algum valor acrescentado para, digamos, o nosso conhecimento, é que ele cruza algumas variáveis, como é o individualismo, por exemplo, e o power distance, cruza e tenta identificar onde é que estão os diferentes países, digamos, caracteriza os países portanto, com estas duas dimensões. Portanto, cruza os valores que tem e então chega à conclusão que, por exemplo, no que diz respeito à power distance e ao individualismo, ele cruza isto e chega à conclusão que, por exemplo, há países como, por exemplo, Portugal, por exemplo, está junto a um conjunto de países em que são caracterizados por uma grande distância, portanto, portanto, uma grande, portanto, são países que não são com elevado power distance, portanto, com uma distância hierárquica muito elevada, e ao mesmo tempo são países, digamos assim, o que ele chama coletivistas, portanto, não são países individualistas, portanto, na perspectiva dele. O que quer dizer que nós temos aqui Portugal ao pé nessa altura ainda havia Jugoslávia, mas temos aqui ao pé das Filipinas, enfim, temos ao pé do Paquistão, enfim, de uma série de países, o Brasil, a Turquia, a Grécia estão aqui, e curiosamente, como é aliás tipicamente quando ele cruza isto, os países mais desenvolvidos estão tipicamente em quadrantes opostos, isto é, no caso aqui da Great Britain, da United States of America, Netherlands, Canadá, estão exatamente numa ideia nestes casos, têm uma small power distance e um individualismo. O que é que isto
Quer dizer, ao fazer esta comparação, nós começamos a perceber que, eventualmente, uma das razões do desenvolvimento tem a ver com algumas questões de raízes culturais nacionais. Naturalmente que isto pode ser criticado, porque há depois alguns autores que dizem que isto tem mais a ver com, com outras características, mas de qualquer maneira, o que daqui se pode tirar é uma hipótese, uma reflexão, no sentido de que isto tem a ver com as características nacionais implicam que haja, como é o caso deste, haja, por exemplo, no que diz respeito ao leadership, uma liderança mais autocrática do que noutros países, enquanto que na Alemanha, na Suécia ou nos Estados Unidos, por exemplo, a delegação é mais fácil de perceber, porque tendo a power distance sendo mais baixa, digamos, ou sendo não tão elevada como em Portugal, quer dizer que seria mais fácil implementar práticas de delegação do que propriamente nos países em que há uma grande distância hierárquica e, ao mesmo tempo, nós somos muito coletivistas e precisamos, digamos assim, de uma maneira clínica, ter alguém que, de facto, intervenha e portanto, digamos que o que aqui nos permite imaginar, não sei se estão a ouvir, continuam a ouvir ou não. Uhum. Sim, 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 estamos a Sim, sim. o que é que permite imaginar é uma hipótese de trabalho que ele aqui defende, que é muitas das nossas práticas na gestão têm a ver com características culturais nacionais. Portanto, é uma hipótese, ele afirma isto, mas para nós, que somos investigadores, o que nós pensamos é, bom, isto é uma hipótese de trabalho. E, portanto, quer dizer que Portugal, ao contrário de outros países, digamos assim, o autoritarismo, que temos uma prática autoritária, que é o que a nossa cultura precisa, ou que a nossa cultura suscita, e que outras práticas serão mais adequadas noutros países. O que deita por terra todas as nossas tentativas quando estamos a falar com os gestores, de delegarem, de ouvirem as pessoas e tal, porque parece que isto acaba por não. Há uma grande, e nós temos vindo a constatar isto, há uma grande distância entre o discurso que nós fazemos de liderança. Eu já o faço há muitos anos também, enfim, por razões profissionais, com de facto as práticas existentes no terreno. Continuam a ser sempre as mesmas, de grande diretividade. Recentemente, uma escola em Lisboa, que está ligada, portanto, portanto uma escola ligada até a organizações religiosas, fez um estudo em que diz que 60% dos líderes, dos chefes, portanto, detestados pelos seus colaboradores. Estudos nos Estados Unidos apontam valores semelhantes, quer dizer, e que quando saem das empresas, eles é que são os causadores para saírem das empresas, quer dizer, tudo indica que há um grande desajuste entre as práticas e, eventualmente, a evolução cultural que estamos a ter aqui em Portugal. Mas estava a dizer que a liderança, digamos, adequada a pessoas com a países com esta cultura seria então o autocrático, o autoritário, em oposição à delegação. E então, curiosamente, ele também diz a seguir, quando faz as contas, quando tenta articular evitamento da incerteza e a feminilidade de que Portugal é característico, digamos, também chega à conclusão. Desculpa lá, apareceram aqui uns risquinhos vermelhos, que até sou eu que eu estou a fazer, mas quer dizer, portanto, Portugal cá está, mais uma vez, aqui, portanto, com uma grande fuga, evidentemente, da incerteza e uma cultura que ele diz que é uma cultura feminina, uma cultura mais de ser e menos de ter, digamos assim. E como Portugal está o Uruguai, sei lá, a Coreia, a Espanha, a França, a Turquia, o Brasil e assim por diante, enquanto que tipicamente, quando olhamos para quando temos povos que ele caracteriza por uma baixa fuga à incerteza e uma cultura mais masculina virada para o T, como o Canadá, a Nova Zelândia, a South África, etc. O que acontece é que ele diz então que isto acaba por a motivação na perspectiva do Maslow, em que nós queremos a segunda fatia do Maslow é a segurança, que aqui está traduzido por safety, se calhar security seria mais adequado. Nós somos muito pela segurança em Portugal, enquanto que, por exemplo, na Alemanha é mais pela autoestima, sentimos reconhecidos, ou pela self-realização, ou pelo relacionamento nas culturas que estão, digamos, cada um dos quadrantes e as características culturais diria, ou formataria, ou, digamos assim, implicaria, digamos, certas formas privilegiadas de motivar. Em Portugal seria a segurança, porque tendo nós uma cultura feminina e, portanto, mais coletivista, e neste aspecto uma grande fuga à incerteza, a segurança no trabalho dá-nos mais, digamos, é um fator motivacional acrescido, enquanto que noutros países, digamos,
um nível de motivação e sobe na escala do Maslow. Portanto, também a seguir, ele fala-nos também, além da motivação, fala-nos depois também noutras características que têm a ver, sobretudo, com a fuga da incerteza e o power distance. E, mais uma vez, Portugal aqui está, junto com o Uruguai, com a Turquia, com o Brasil, com o México, com a Itália, com a Argentina, etc. Enquanto que, tipicamente, no outro oposto, estamos, ao contrário, no outro oposto, quer dizer que é o small anda uma baixa, um power distance baixo e, digamos, e também uma fraca fuga à incerteza. Nós temos a Dinamarca, a Suécia, a Grã-Bretanha, a Irlanda, o Canadá, Niderlandes, portanto, Holanda, USA, Noruega, etc. Nova Zelândia, Jamaica, etc. Portanto, quero dizer que estes povos, ao contrário dos nossos por estas razões culturais, digamos que nós estamos mais, construímos organizações mais burocráticas, não só mais hierarquizadas, como já vimos antes, motivadas pela segurança que a empresa dá, e também muito mais burocráticas, enquanto que, por exemplo, noutros países que estão nestes opostos, a Suécia, a USA, etc., estão muito mais virados para ajustamento mútuo entre profissionais, para trabalharem muito mais em flat, em organizações menos burocráticas e mais, se quiserem, mais tendencialmente em rede, em ajustamento mútuo, para utilizar a expressão do Mintzberg, e na Índia, numa estrutura simples, e noutros países em que a power distance é baixa digamos, a incerteza é maior, que é deste caso, uma burocracia mais profissional, como é o caso da Alemanha, etc., mais as competências, etc. O que é que isto nos dá? Dá-nos umas grandes pistas dá-nos grandes pistas para pensar em quais são os condicionamentos que as culturas nacionais põem aos nossos esforços de gestão e aos nossos esforços de trabalhar para uma gestão que seja, por um lado, mais propícia da performance e do desenvolvimento e da exploração, para utilizar o termo mais adequado, das competências das pessoas, não é? Como sabem, a exploração é exploitation e exploration têm sentidos diferentes na terminologia anglo-saxónica, mas explorar no bom sentido, diríamos nós em português, que é o exploration, que é o desenvolvimento das competências, fazendo com que as organizações possam ser learning organizations e, como tal, serem mais capazes de enfrentar o futuro e ter uma performance de longo prazo. E eu acho que isto do Hofstede é realmente uma das grandes propostas que nos fazem, que nos ajuda muito a refletir sobre estas práticas, quer sobre as práticas de motivação, quer as práticas de liderança, quer as práticas de como pensamos e como desenhamos as nossas organizações. E pronto, naturalmente que eu tinha aqui, como calculam, 100 coisas sobre o globo e, enfim, sobre e como é que isto também tem implicações no tipo de liderança, mais o mando e como é que as dimensões culturais, como é o que está do globo, nos dá mais ou menos lideranças mais humanas ou menos humanas em função das características culturais, mas digamos que isto nos levaria a aqui muito tempo e, portanto, eu por mim ficaria por aqui só para deixar esta pista. O importante que me parece nestes dois trabalhos é que pistas é que nos dão de investigação relativamente a pensarmos as nossas organizações. Evidentemente, a certeza é completamente central, porque neste mundo que cada vez mais temos um sentimento, digamos que o povo, sobretudo os países, as culturas mais ocidentalizadas, descobriu-se frágil, somos a geração mais poderosa de sempre, a geração humana mais poderosa de sempre, mas descobrimos frágil e, naturalmente, a fuga da incerteza leva-nos muitas vezes a procurar lideranças fortes e potencialmente antidemocráticas para potencialmente nos protegermos de perigos que nós antevemos. Bom, portanto, a incerteza, o evitamento da incerteza é uma coisa, era um tema para, digamos assim, corroborar o que o professor Correia Júnior disse, era realmente, digamos, uma pista fundamental para ser tratada e para percebermos como certas opções políticas dos povos têm a ver com o evitamento da incerteza, como é que os levam a questionar, e sobretudo na Europa, isso é muito preocupante, com o que os levam a questionar até os fundamentos
construídos na nossa democracia nos leva a eleger indivíduos como o Trump e coisas assim para a presidência do maior país, do país mais poderoso, porque é que aquela personalidade apareceu e teve a aceitação que teve pelo povo americano. Eu ficaria por aqui, porque para vos passar estes slides todos levaria muito, muito tempo, mas, e pronto, mas Perfeito. fica à disposição para eventuais questões que queiram colocar. Muito obrigado.